Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Nivaldo Matos do Microlab Eletrônica e hoje eu vou responder uma pergunta que muitas vezes me fizeram sobre fontes chaveadas. Se você é novo no canal, aproveite já de início para deixar o seu like e se inscrever. É um detalhe pequeno, nos ajuda bastante a divulgar o conteúdo aqui na plataforma. A pergunta é a seguinte: quando comparamos dois modelos de fontes chaveadas, muitas vezes uma é bem menor que a outra e mesmo assim as duas possuem a mesma capacidade de corrente. Como isso é possível? Bom, para responder essa pergunta, primeiro vamos eliminar a confusão que às vezes ocorre por causa da grandeza de comparação. Vamos tomar como exemplo duas fontes que eu tenho aqui. A primeira é uma fonte do tipo colmeia de 12 volts por 2 amperes e a segunda é um carregador de celular de 5 volts por 2 amperes. O primeiro ponto importante é entender que devemos comparar uma fonte pela potência. Só assim estaremos fazendo uma comparação válida. E a potência é expressa pelo produto VI, ou seja, a tensão multiplicado pela corrente. E veja aqui que a fonte maior tem mais que o dobro da potência da menor. E só isso já explicaria, já nos fornece uma resposta sobre a pergunta feita. Só que não é a resposta que queremos. O nosso problema vai envolver duas fontes com a mesma especificação de potência. Significa que as duas fontes vão ter a mesma tensão e mesma corrente. E agora, aqui que começa a discussão desse vídeo. Nós precisaríamos de utilizar uma série de detalhes técnicos para responder essa pergunta. Mas como a ideia aqui é facilitar o entendimento, então vamos responder essa pergunta brincando, utilizando água, eletricidade e automação. Vamos definir de forma muito simplificada uma fonte de alimentação. Lá dentro ocorre algo semelhante ao que está descrito aqui nesta figura. Nós temos uma quantidade grande de energia que tem que ser passada ao longo do tempo e de forma controlada para uma quantidade bem menor em relação ao tempo. Então isso aqui é o trabalho da fonte de alimentação. Ela pega uma certa quantidade de energia e transforma para outra quantidade que pode ser maior ou menor, só que de forma controlada, e estabilizada. E aqui nesta figura nós temos uma quantidade de energia, simbolizando aqui a tensão 220 que resulta em 311, porque tem esse detalhe aqui. Então nós temos na entrada da fonte 311 volts e na saída 5 volts. Como pode isso acontecer? Então nós temos aqui o exemplo já chamando a nossa experiência, que é um reservatório maior de água, onde eu vou fazer essa transferência usando reservatórios menores. E já adiantando também aqui a equivalência que nós vamos fazer de cada copinho, do maior e o menor, é o indutor. Porque o indutor é o componente que lá dentro da fonte armazena a energia de entrada, transforma em energia magnética e depois está transformando de novo para energia elétrica e colocando para carga. E essa figura é importante porque ela já fala bastante a respeito da fonte, de como funciona a fonte. E mais à frente, aqui eu já dou a resposta, a resposta da nossa pergunta, porque a chave de uma fonte pequena ter a mesma capacidade de potência de uma grande é a frequência. Então, no caso do nosso copinho ali, que vai simbolizar o indutor, veja que o maior tem um tempo de carga e um tempo de descarga grande. E o menor tem o tempo reduzido de carga e descarga. Então, se eu tenho aqui uma certa quantidade de energia e eu tenho que transferir para a saída de forma controlada, então eu posso simplesmente transferir no caso do copinho, um copinho menor, muito rápido, ou com um copo maior, muito devagar. Mas em relação ao tempo que nos interessa, a mesma quantidade de energia vai ser transferida. Veja que aqui nós temos 9 ciclos de carga e descarga no tempo que nós temos apenas um. E essa figura representa graficamente que no mesmo tempo que eu demorei para transferir uma quantidade maior,
eu consigo transferir a mesma quantidade utilizando os copinhos menores, né? Isso significa que a energia, no caso aqui simbolizada pela água transferida, é equivalente para as duas situações. Apenas a frequência nós temos que trabalhar mais rápido. Então, o trabalho a ser feito é o mesmo. Agora nós vamos para a experiência, né? Vamos utilizar o simulador de carga, nós vamos transferir uma quantidade X de água, utilizando duas situações, utilizando dois copinhos, um pequeno e outro que cabe 3,5 desse aqui. Vamos anotar o tempo total de transferência, vamos calcular a frequência e a quantidade de ciclos. E aí nós vamos chegar a uma conclusão a respeito desta experiência. Eu alimentei o reservatório com uma quantidade fixa de água, agora vamos começar a transferência. Deixei aqui o nível 2 para não transbordar o copinho. Vamos dar Start no analisador. Derramou um pouquinho aqui no início, né, que a pressão da água está um pouco alta. Duas transferências. Aí já deu 25% da transferência, com 5 ciclos. Hoje a linearidade está boa aqui do sensor de nível. Lembrando que eu tenho um sensor de nível aqui atrás, que está ligado no analisador lógico e também está ligado no Arduino, que esse programa aqui, o Charge Simulator, que foi uma variante lá do Comport Explorer, está recebendo, está conectado nesse Arduino e fazendo o controle aqui conforme o nível que ele recebe deste sensor de nível. E esse sensor de nível é um potenciômetro que eu estou lá, tem uma boia no copinho aqui, tem uma boia que está atuando no eixo do potenciômetro. Aí 75%, está quase terminando. Vou ver aqui. Aí essa é a última transferência, vamos desligar aqui. Ok? Vamos salvar agora, parar e salvar para nós fazer as análises. E vamos fazer agora a experiência com o copo maior. Vamos colocar um nível em 65, aqui, eu acho que é suficiente. Recarregar a água. Mais ou menos aí. Eu reabasteci o líquido, troquei o copinho e vamos colocar aqui para 65 o nível. Vamos dar Start aqui. Aí, vamos começar o processo. Está quase cheio. Veja que 2 e pouco aqui já deu 50% da quantidade de líquido transferida. Aí, esse é o último. Fechou bem certinho aqui. Feito, vamos salvar a sessão e fazer os cálculos agora.
e vamos contar aqui a quantidade de ciclos, 3, 6, 9, 18 ciclos. E o outro lá a gente notou que tinha dado 5. Ok? Vamos agora calcular a frequência. Sobre o tempo. Aqui deu o tempo de cada período, deu 4,66. Então temos aqui as frequências, o copinho menor foi 214 mHz e o maior 70 mHz, ou seja, mais ou menos a frequência 3 vezes maior para o copinho menor, né? E a quantidade de ciclos 18 contra 5, ou seja, nós gastamos aqui praticamente o mesmo tempo para fazer o mesmo serviço, e isto, né, isto prova aqui para nós que a mesma energia, a mesma quantidade de líquido transferida foi, né, conseguida com uma frequência maior. Tá? E agora nós vamos ver dois conversores no LT-Spice, também dois conversores de 5 volts por 2 amperes, que vão ter indutores diferentes para a gente fechar aqui com essa analogia entre o copinho aqui no simulador e o indutor lá no simulador LT-Spice. Esse é o LT-Spice da Linear e é um simulador muito bom, free. A única desvantagem é que tem os componentes mais puxados para Analog Device e para Linear Technology, mas tem muitos componentes aqui também de uso geral e a gente pode fazer os nossos componentes. É um simulador que eu recomendo. Eu abri aqui dois conversores, um conversor que tem uma frequência maior, ele usa um indutor de 5 microhenry e um que usa 75 microhenry, né? E os dois entra 12 volts e sai 6 volts com a mesma potência. Vê que os dois estão com um resistor de carga de 2 ohms. Né? E o que você vê aqui, deixa eu simular de novo para ver se a gente pega uma tela melhor. Vamos pegar um ciclo aqui no meio. Um pouquinho maior aqui, né? Mas basicamente o que nós vemos é a mesma coisa, tá? Um tempo de carga e um tempo de descarga. Aqui, basicamente, o tempo está em próximo de 50%, né? E o nosso é bem rapidinho aqui, tá? O nosso tempo de carga e o nosso tempo de descarga, que é a analogia que nós fizemos, né, entre o copinho e o indutor, certo? Então, aqui também, né, nós vamos medir agora os tempos. Vamos pegar aqui na tensão da chave, né? Eu esqueci de te falar que esse aqui é o gráfico da chave ligada e desligada, eu tomei nesse ponto, e esse aqui é o gráfico da corrente do indutor, que eu peguei aqui nesse ponto em cima. Então aqui nós vemos que temos 5 microhenry, né, que deu 2 microsegundos, a frequência quase 500 kHz contra, né, 75 microhenry com 10 microsegundos, que deu quase 100 kHz, 5 vezes menor. E que se nós temos aqui 5 volts a carga de 2 ohms, nós temos 2 amperes e meio, e 2,5 multiplicado por 5 é 12,5 watts, então, para cada conversor. E já vamos concluindo então, né, que a frequência é a chave da fonte ser uma menor que a outra e ter a mesma autonomia de potência, certo? Claro que tem vários outros detalhes, a coisa não é tão simples assim. Quanto mais aumenta a frequência, mais problema nós temos de ruído, de interferências, né, de perdas nos elementos da fonte, mas é mais ou menos por aí, né? Então, se você gostou do vídeo, você vai clicando aí, dá um like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, para nós aumentar essa comunidade. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau!